Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Essa é a parte 2 da aula discípulo. Estamos vendo na Bíblia o que significa ser discípulo. Na primeira parte, nós vimos a definição dentro da cultura de Jesus e dos apóstolos, qual é a ideia que significa ser discípulo e como ser um discípulo de Jesus. Agora, nessa segunda parte, nós vamos dar continuidade ao estudo, mostrando as orientações de Jesus para os seus discípulos. Esse é um tema muito fundamental, muito importante. Por isso que eu fiz essa playlist, Teologia, o que você precisa saber. Porque em muitos ramos da teologia, nós estudamos e nos aprofundamos e discutimos assuntos irrelevantes para o nosso crescimento espiritual, maturidade na fé, nosso relacionamento com Deus, como viver como cristão em sociedade. Em muitos aspectos, a teologia não ajuda em nada. É só encher a cabeça de informação, matar a curiosidade e nós nos tornamos o quê? Debatedores de ideias. Mas existem assuntos importantíssimos na teologia, como, por exemplo, Jesus ordenou que se façam discípulos de todas as nações. Então, é importantíssimo que eu entenda o que é um discípulo, como me tornar um discípulo e como fazê-lo. E por isso que essa aula está dentro dessa playlist. Na verdade, todos os meus vídeos aqui no YouTube, eu procuro ser o mais relevante possível. Eu ensino cada livro do Novo Testamento e assuntos importantes, relevantes, para que você entenda a Bíblia, cresça na fé, desenvolva a sua intimidade com Deus, ok? Principalmente baseado no Novo Testamento. Então, separa 30 minutos do seu dia, todos os dias, e assista um vídeo meu que você vai aprender bastante. Mas sobre teologia, um conhecimento mais profundo, mais detalhado em alguns ramos, nessa playlist eu separei as melhores aulas. E nós vamos dar continuidade hoje a falar sobre discípulo. Gente, olha, isso é uma coisa tão importante. Por isso que se você não viu a aula anterior, veja para você entender a definição, com o que é ser um discípulo. Hoje nós vamos falar as orientações de Jesus para os discípulos. Isso é uma coisa tão importante, que em Mateus capítulo 28, Jesus, ele já morreu, já ressuscitou e está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E olha que passagem importantíssima. Olha o que diz. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim, Jesus aproximando-se falou, dizendo, Jesus se aproximando dos discípulos, os apóstolos, no caso, futuros apóstolos. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí eu pergunto, sobrou autoridade para quem? Toda autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu como na terra. O que isso quer dizer? No céu, quem é que manda? Jesus. Na terra, quem é que manda? Jesus. No mundo espiritual, nas regiões celestiais, no mundo do além, quem é que manda? Jesus. Nesse mundo físico, quem é que manda? Jesus. Por isso que na igreja, a igreja ela é dividida apenas em duas partes. Jesus, o chefe, o cabeça, o dono, aquele que manda, o resto, tudo servo. Pastor, presbítero, bispo, ancião, chame como quiser, diácono, obreiro, evangelista, mestres, todos nós, homens, mulheres, jovens, que compõem a igreja, somos todos servos. Ninguém manda em nada, ninguém manda em ninguém. Quem manda é Jesus. Com isso, não estou querendo dizer que a liderança espiritual não tem nenhuma autoridade. Não, a Bíblia fala que temos que respeitar nossos líderes espirituais. O ponto é, nossos líderes espirituais só estão revestidos de autoridade se eles estão praticando a palavra daquele que tem toda a autoridade. Entendeu o ponto? Existem líderes espirituais na igreja que estão vivendo e ensinando o que Jesus não mandou. Logo, não estão debaixo dessa autoridade de Jesus.
Muito bem. Então, ó, toda autoridade me foi dada. Aí, imagine, você receber toda a autoridade do mundo. A sua primeira ordem seria o quê? Olha o que estava no coração de Jesus, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus almeja isso. Um detalhe, Jesus não mandou fazer igrejas. Hoje em dia muita gente, igreja do pastor tal, igreja do pastor ciclano, ministério de não sei quem, ministério. Jesus já fez a igreja dele. Nós precisamos entrar na igreja dele. Nós precisamos chamar as pessoas para fazerem parte da igreja dele. Tá? Por isso que Jesus ordenou, vão e façam discípulos. Porque, como nós vimos na primeira aula, o discípulo é aquele homem, aquela mulher que entrega a sua vida a Jesus, que dedica tempo para estudar a palavra de Jesus de manhã, de tarde, de noite, que é se encher da vontade de Jesus em sua vida para ser transformado. Para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, te dando sabedoria, fé, entendimento, transformação, você precisa se encher das ferramentas para que ele trabalhe na sua vida. Essas ferramentas são as palavras de Jesus. Nesse canal tem playlist de cada livro do Novo Testamento, onde cada livro do Novo Testamento são as palavras de Jesus para nós hoje. Assista essas aulas, essas mensagens. Por isso que meu foco é esse, o Novo Testamento, para ajudar você a crescer espiritualmente, ser um cristão mais inteligente, mais sábio, ok? Temos que ler nossa Bíblia, gente. Vão e façam discípulos de todas as nações. Eu tenho que entender o que é ser um discípulo. Eu preciso ser um discípulo. Eu preciso fazer discípulo. Ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ainda vou fazer uma aula sobre o batismo que Jesus mandou, porque Jesus mandou batizar. Então, qual é o batismo de Jesus? Infelizmente, mais uma vez, em muitas igrejas mudaram muito o que Jesus falou sobre batismo. Por isso que você vai ver em Atos capítulo 18, discípulos sendo batizados de novo, porque foram batizados em um batismo que não era o de Jesus. Se o seu batismo não foi o de Jesus, sinto muito, você vai precisar ser batizado, porque de fato você não foi. Eu vou preparar uma aula sobre o batismo que Jesus ordenou e você vai avaliar se o seu batismo foi bíblico ou não, ok? Tudo bem. Mas o discípulo, para sermos discípulos, temos que ser batizados também. Aí Jesus vai dizer, versículo 20, ensinando-os, olha só, olha como é que se faz discípulo, batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eu não estou com a voz muito boa hoje, Estou me recuperando de uma rouquidão aí. Mas se essa aula estiver gravada, quer dizer que deu certo. Vamos lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Olha isso. O discípulo de Jesus guarda todas as coisas que Jesus ordenou. E o verdadeiro discípulo, quando vai fazer discípulo, ensina o outro a guardar o que Jesus ordenou. Tá entendendo? Na igreja nós temos que ensinar a Bíblia toda, mas guardar, obedecer, ser fiel somente ao que Jesus ordenou. Por isso que o apóstolo Paulo diz bem assim, para os que estão debaixo da lei, ele se referindo aos judeus, que até hoje vivem debaixo da lei, ele diz, para os que estão debaixo da lei, eu me fiz como alguém que está debaixo da lei. Para os que vivem sem a lei, no caso sem a lei de Moisés, eu vivi como se eu não tivesse lei, embora eu estivesse debaixo da lei de Cristo. Cristo tem uma lei. A graça não é sinônimo de libertinagem. Só porque eu estou na graça, não significa dizer que eu vivo desgraçadamente, como eu quiser, do meu jeito, a vida é minha, minhas regras, o corpo é meu, minhas regras. Não. Se você quer ser um discípulo de Jesus, as regras são de Jesus.
É Jesus que vai dizer que roupa você vai vestir, é Jesus que vai dizer com quem você vai andar, é Jesus que vai dizer quais as palavras você vai dizer, é Jesus quem vai dizer como se adora, se louva, serve a Deus, é Jesus que vai dizer como é a estrutura da igreja, é Jesus quem vai dizer como nós vamos proceder nesse mundo. Isso é o que significa ser discípulo de Jesus. Aí, olha a promessa agora. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus só vai estar com seus discípulos todos os dias, até o fim dos tempos. Então, para que eu me torne um discípulo de Jesus, eu preciso crer, me arrepender dos pecados, ser batizado, estudar e conhecer o que Jesus ordenou e obedecer, para que assim Ele esteja comigo todos os dias, ok? Olha o Evangelho de João, capítulo 8. Jesus estava pregando e alguns judeus começaram a crer nele. Estavam começando a ser discípulos dele. Aí Jesus vai dar uma dica para quem quer ser discípulo dele. Olha o que ele vai dizer. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus diz bem assim. Jesus disse aos discípulos que haviam crido nele. Olha a condição, existe uma condição. Se vocês permanecerem na minha palavra, tem que permanecer. Não é ouvir a palavra de Jesus. Não é conhecer a palavra de Jesus. É você ler, ouvir e permanecer. Não é para ir para Moisés, não é para ir para Oséias, não é para obedecer a Davi, a Sansão, não é para permanecer em Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente serão meus discípulos. O discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra de Jesus. É por isso que, mais uma vez, se você não me segue, me siga. Nesse canal, o meu foco é o Novo Testamento. Eu vou ensinar cada livro com detalhes, trazer mensagens, aulas relevantes, para que você compreenda de forma profunda e detalhada a palavra de Jesus, o Novo Testamento. Separa um tempo, 30 minutos, se reserva, pega a sua Bíblia, assiste um vídeo meu, que ele tem média 30 minutos, poucos passam disso, e separa 30 minutos sua casa, leia a sua Bíblia, escute a aula e vai crescendo cada vez mais, ok? Então, é assim que nos tornamos discípulos de Jesus, crendo nele, nos arrependendo dos pecados, sendo batizados e estudando sua palavra para que a gente permaneça nele. Vamos ver agora algumas orientações de Jesus para os discípulos, tá? Olha só, eu separei aqui 7 passagens que mostram as orientações de Jesus. Tem muito mais orientações. Todo o Novo Testamento são orientações de Jesus para a sua igreja, para seus discípulos. Mas eu separei aqui 7 pontos importantes, urgentes, que é necessário saber com detalhes. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Primeiro ponto, Mateus capítulo 10. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 10, versículo 24. Diz assim. Olha o que ele diz. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros de sua casa. O ponto aqui é o seguinte: se o dono da casa é chamado de endemoniado, imagina os membros dela. Aí o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu sou mestre,
eu sou o Senhor. Se gostarem de mim, vão gostar de vocês. Se não gostarem de mim, não vão gostar de vocês. Então o ponto é, se você é um discípulo de Jesus, o que importa agora é, as pessoas que amam Jesus vão amar você. As pessoas que odeiam Jesus vão odiar você também. Quando isso acontecer, significa dizer que você atingiu a maturidade. Como é que eu sei que eu sou espiritualmente maduro? Quando eu vejo qual é o tipo de pessoa que gosta de mim. As pessoas que gostam de mim são aquelas que amam Jesus? Opa! Quer dizer que eu estou sendo como Jesus. As pessoas que não gostam de mim, vê defeito, procura falhas, critica e julga, são pessoas que amam Jesus? São pessoas que odeiam Jesus? Opa, então estou no caminho certo. Detalhe, isso acontece na igreja. Tem gente que está na igreja e não conhece Jesus. Tem gente que está na igreja e odeia Jesus. Como assim, Joás? Porque quer ser salvo, quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor de sua vida. Não aceita mudança, transformação, não aceita ser corrigido, repreendido. São pessoas perdidas na igreja. Então, mesmo na igreja, preste atenção em que tipo de gente gosta de você e que tipo de gente não gosta de você. A nossa métrica é Jesus. O nosso alvo é ser como Jesus. Então, se me odiarem ou me amarem, o que importa é essas pessoas, como é o relacionamento dela com Jesus, porque eu quero ser como o meu mestre. Agora, olha Lucas capítulo 6, fala a mesma coisa, mas dá um detalhe importantíssimo. Lucas capítulo 6, versículo 40. Olha o que Jesus vai dizer. O discípulo não está acima do mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Olha a dica que Jesus está dizendo aqui. Você quer ser como seu mestre? Então seja bem instruído. Olha a importância do meu canal no YouTube. Aqui você vai ver a instrução de cada livro do Novo Testamento, com profundidade, com detalhes. Você vai tirar todas as suas dúvidas possíveis. Eu estou me preparando bastante para trazer aulas realmente relevantes, para que você leia cada livro do Novo Testamento e entenda. Eu estou trazendo temas importantes da nova aliança, para que você compreenda com profundidade o que Deus revelou para você na graça em Jesus Cristo. Então você, lendo o Novo Testamento e acompanhando meus vídeos no YouTube, você vai ser super bem instruído. Então você vai atingir a maturidade do discipulado. O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem instruído vai ser como seu mestre. Quer ser como Jesus? Quer crescer na maturidade espiritual? Acompanhe cada vídeo que eu postar aqui, ative o sininho e leia a sua Bíblia. Assim você vai ser bem instruído e vai ser como seu mestre. Essa é a primeira instrução de Jesus para o discípulo. Seja bem instruído para que você seja como o mestre. 2. Entrega total. Essa é a segunda orientação que Jesus dá aos seus discípulos. Jesus não quer que você seja um discípulo em tempo parcial. Jesus não quer que você seja um seguidor pela metade. Jesus quer que você dê entrega total. Olha Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus 10, 34. Olha o que vai dizer. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Do que é que ele está falando aqui? A gente vai ler e vai entender melhor. Mas deixa eu adiantar. Jesus está deixando bem claro que, se você quer me seguir, se você vai aceitar a fé, a mim, saiba que isso é decretar guerra ao príncipe desse mundo. Nem todo mundo vai acreditar em Jesus e nem todo mundo que acredita vai ser fiel a Jesus. Se você crê e é fiel, você vai incomodar. E pode ser seu pai, pode ser sua mãe, seus irmãos, seu patrão, seus filhos, seus amigos.
Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo que veio trazer guerra. Eu vim piorar a sua vida. Se o mundo já está turbulento, eu vim deixar ele pior, porque eu vim decretar guerra ao príncipe desse mundo, porque o fim desse mundo já está decretado. Então você tem que decidir, ou você está do meu lado, ou você é meu inimigo. É o que Jesus quer dizer. Ou você está comigo, ou você é contra mim. Não tem meio termo, tá? Vamos lá. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Veja que Jesus deixa tudo bem claro, né? Quer me seguir? Então vai ter momentos desafiadores, difíceis. E entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Tá, 36 agora. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Digno quer dizer merecimento. Não pertence. Se você ama sua mãe ou seu pai mais do que a Jesus, então você não merece Jesus. No sentido de Jesus não é para você, não lhe cabe. Porque Jesus não quer partes de você. Jesus não quer meia obediência. Jesus não quer pedaços de sua vida. É por inteiro. Eu sou de Jesus, completamente. Meu corpo, minha alma, meu espírito. Entende? Tem até um vídeo falando sobre corpo, alma e espírito, o que nós somos, né? Procura aí, que é importante entender. Porque a ideia é, Jesus nos quer por inteiro. Tanto espiritualmente, como a parte espiritual, como a parte física, tá? Porque esse mundo vai ser destruído e na eternidade só existirão os que forem fiéis a Jesus. 37. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é o seguinte: naquela época, tomar a cruz significava o quê? Significava que você foi condenado à morte. E não é qualquer morte, é uma morte torturante, difícil. Você é humilhado publicamente, julgado, condenado à morte, pregado na cruz. A pessoa sentia dores nos pulsos, nos pés, e por vezes era crucificado sem roupa alguma, nu, e você morria por asfixia, porque quando você ficava, Deus me livre, né? Deus nos livre disso, mas infelizmente as pessoas que foram mortas assim, elas ficaram penduradas no madeiro desse jeito, e o peso do corpo empurrava ela para baixo, então dificultava a respiração. Aí às vezes se levantava para respirar, aí doía os pulsos, os pés, e era uma tortura, e levava dias, 2 a 3 dias, para alguém morrer nesse estado. O que Jesus quer dizer é o seguinte: se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. O que isso quer dizer? Não me negue por nada. Mesmo que não gostem de você, não me negue. Mesmo que julguem você, não me negue. Mesmo que condenem você, não me negue. Mesmo que você seja torturado, não me negue. Mesmo que você morra, não me negue. É o que Jesus está dizendo. Olha só, por que Jesus exige isso? Porque ele sabe que esse mundo tem fim, ele sabe que essa aparência é passageira e ele preparou para nós uma eternidade cheia de glória. Então, todo esforço e sofrimento vale a pena. O apóstolo Paulo chegou a dizer bem assim, que os pequenos sofrimentos que passamos nesse mundo não se compara com a glória que será revelada. Ele disse pequenos sofrimentos. Quem falou isso foi um irmão que passou fome, que foi apedrejado uma vez, que 3 vezes sofreu paulada, que em toda a cidade que entrava levava socos e pontapés, que sofreu naufrágio, que era ameaçado de morte todos os dias e que morreu decapitado. Ele disse, tudo isso é pequeno em comparação ao que vamos receber. Por isso que Jesus exige de nós
é entrega total. Então esse negócio de, eu não vou para a igreja porque fulano falou isso comigo. Tem gente que não se dá bem com a liderança, tem gente que não se dá bem com algum irmão, tem gente que discorda de alguma coisa. Olha, tome vergonha, tá? Porque se você é um discípulo de Jesus, você está disposto a morrer, você não vai conseguir suportar uma coisa dessa. Você não vai conseguir perdoar, entende? Problemas e dificuldades, desentendimento, vamos ter em todo lugar. A igreja, ela é perfeita porque foi Jesus quem fez. O problema é que ele permitiu que a gente entrasse nela. O problema é você que está dentro dela. Você tem pecados, você tem ciúme, inveja, cobiça, orgulho, você tem mágoa guardada aí. Você precisa se tratar, ok? Se isso é para você, eu peço ao Espírito Santo que abra o entendimento para você enxergar isso e se arrepender. Que o que eu estou querendo dizer é, gente, a gente não pode abandonar a igreja por causa de problemas pessoais. Nós é que temos que aprender a perdoar, tolerar, suportar e mostrar o exemplo de Cristo para os nossos irmãos. E não abandonar o corpo de Cristo, ok? Vamos lá. Terceiro ponto, Jesus é a prioridade. É bem parecido que a primeira, mas tem mais detalhes aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 9. Jesus é a prioridade. Mais uma orientação de Jesus para seus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está caminhando, uma multidão seguindo ele, e algumas pessoas se aproximam e falam essas coisas. Jesus, olha, eu vou para onde o Senhor for. Aí Jesus está dizendo, vem, mas fique sabendo, as raposas têm toca e as aves do céu ninho. Quer dizer o quê? Os animais selvagens têm sua moradia, têm sua segurança, mas o Filho do Homem, eu não tenho nem onde inclinar a cabeça, nem onde dormir eu tenho. O que Jesus está dizendo é, quer me seguir, venha, mas eu não prometo conforto nenhum, tá? Então, esse negócio de você querer seguir Jesus, porque você vai prosperar financeiramente, você vai achar um emprego, você vai conseguir um casamento, isso não tem não, tá? Se vier, é bônus, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que Jesus quer que você sofra, que você tenha uma vida triste. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não estou garantindo que você me seguindo vai ter vida boa. É isso que Jesus está dizendo. Então, se você está vivendo a fé, é fiel e está passando por alguma dificuldade, Jesus não garantiu que você não passaria, tá? É isso que ele está dizendo. Olha, Deus cuida de nós, Deus tem prazer em nos abençoar. Várias passagens na Bíblia nós vemos isso, mas você não fique frustrado se na sua vida você sentir falta de alguma coisa, algum desconforto, porque o próprio Jesus, como ser humano, não teve conforto. Jesus, ele vivia do que as pessoas doavam, né? Um grupo de mulheres sustentava o ministério dele. Aí, às vezes, não tinha onde dormir, porque ele ficava viajando de cidade em cidade. Provavelmente a ajuda financeira não chegava a tempo, porque alguém tinha que fazer a doação, né? Enfim, eu vou fazer outro vídeo explicando isso com maiores detalhes, né? Então, alguns momentos, Jesus não tinha uma casa para dormir, não tinha provavelmente o dinheiro para alugar uma hospedagem, então dormia ao relento. É isso que ele está dizendo. Não garanto para você vida boa, conforto, tá? E vem. Aqui agora, versículo 5:9. A outro Jesus disse, siga-me. Aí Jesus chama outra pessoa, venha, me siga. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus responde assim, deixe que os mortos sepultem os mortos, mas você venha e anuncie o reino de Deus. O que é que está acontecendo aqui? Naquela época, sepultar o pai significava dizer o quê?
que ele já estava ou doente à beira da morte, ou velhinho à beira da morte. Então ele está dizendo, olha, eu não vou fazer um investimento de vida tão grande como esse enquanto meu pai estiver vivo. Ele está pegado emocionalmente aos pais. E tem gente que é assim, pegado emocionalmente às pessoas, a família, aos amigos, e não segue a Jesus por causa disso. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, é por causa do seguinte, quem não segue Jesus está morto. Quem não é discípulo de Jesus está morto. Por isso assiste essa aula toda e a aula anterior sobre discípulo, para saber o que é ser um discípulo. Quem não é um discípulo de Jesus, espiritualmente está morto. Então Jesus está dizendo, ó, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Deixe isso para seus irmãos. Mas você venha e anuncie o reino de Deus. Outra coisa, uma característica do discípulo de Jesus. Ele não perde a oportunidade de falar de Jesus. Ele não perde a oportunidade de falar do Evangelho. Ele não perde a oportunidade de estudar a Bíblia com alguém. Vamos entender melhor a palavra. Vamos entender melhor quem é Cristo. Vamos entender melhor a graça, a nova aliança. Porque hoje o Evangelho é doente. Pelo menos no Brasil, o Evangelho é um evangelho falso e mentiroso. Na grande maioria. Que as pessoas não estão pegando versículos isolados, dando significados que não está na Bíblia para dizer o que quer. E tem muita gente se convertendo assim, tá? Então nós temos que ajudar esse povo. Muito bem, vamos lá. Versículo 61. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas uma pessoa que está apegada emocionalmente aos parentes, deixa que primeiro eu me despeça dos de minha casa. Se despedir dos da minha casa, nessa época, significava dizer, Jesus, eu estou trabalhando, juntando dinheiro, montando negócio, e eu vou deixar para minha família tomar conta para que elas vivam bem. E Jesus está dizendo, olha, esquece. Se você põe a mão no arado, né? O arado é um material bem grosseiro para arar a terra, que você fica segurando aqui, o boi lá na frente puxa e ela tem uma parte de ferro na ponta que vai fazendo uma linha na terra para você plantar semente, por exemplo. Aí você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, desalinha, entende? O arado na terra. Jesus está dizendo, o evangelho é do mesmo jeito. Você olhou para Cristo, olhou para o evangelho, olha, não tenha pena de ninguém não. Deixe quem você precisar deixar. Abandone quem você precisar abandonar, tá? E vai seguir e obedecer a Jesus. Isso não se aplica, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Isso não se aplica ao casamento. Se seu casamento está mal, por exemplo, vou deixar minha esposa, meu marido prosseguir o evangelho. Isso não é disso que Jesus está falando não, tá? Porque ele está falando de parentes, ele não está falando de cônjuges, porque os cônjuges, os casados, é uma carne só, entende? E isso é tema para outro vídeo, só quero deixar isso bem claro. Você deixa pai, você deixa mãe, você deixa filhos. Marido e esposa, você ama e leva com você. E se tiver ruim, então você suporta. É diferente, tá? Vamos lá. Jesus é a prioridade. Percebeu que essas pessoas ficam, eu quero te seguir, mas primeiro, eu quero te seguir, mas primeiro, entende? Jesus é a prioridade. Olha a quarta instrução de Jesus para os discípulos. Qualquer pergunta, comentário, gente, comenta aí no vídeo. Os comentários me ajudam também. Eu quero muito crescer na internet, quero alcançar mais pessoas. Eu estou mais preocupado em ajudar os crentes mesmo. Eu estou mais preocupado em ajudar o convertido. Porque eu acredito que tem muito cristão mal instruído, com pouco conhecimento. E eu quero ajudar todo mundo, ok? Então compartilha, comente, curta, ativa o sininho. Porque tudo isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai mostrar para mais pessoas, ok? Agradeço a ajuda de vocês aí. Tem muita gente me ajudando aí. Enfim. Gente, quarto ponto. Não tema os adversários. Discípulo de Jesus não é para ter medo dos inimigos. Olha isso, Mateus capítulo 10.
Mateus capítulo 10, versículo 28 a 33. Jesus diz bem assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, o nosso interior. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha o que Jesus está dizendo. Você quer ter medo de alguém? Se for para ter medo de alguém, tenha medo de Deus. Porque o homem, o máximo que ele pode fazer é matar seu corpo. E Deus, que além de matar seu corpo, joga a sua alma no inferno. Então, se for para ter medo, é melhor ter medo de Deus, tá? Ou seja, obedeça a Deus, não ao homem. Versículo 29. Não se vendem, não é isso? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Passarinhos, pardais, os mais insignificantes na época, né? Jesus está dizendo, olha, 2 pardaizinhos, vende por 2 moedinhas. Olha como é insignificante. Mas eu digo a vocês que nenhum deles cai no chão se Deus não permitir. Olha só, a onisciência de Deus, né? A soberania de Deus. 30. E quanto a você, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Está entendendo? Às vezes a gente passa por dificuldade. Às vezes a gente passa por aflições. Mas Deus está lá, olhando tudo. Ele permitiu isso. Eu gosto de lembrar isso. Muitas vezes sofremos porque estamos apenas colhendo o que plantou. Plante semente diferente e você vai colher resultados diferentes, tá? Mesmo assim, mesmo que você mereça passar pelo que está passando, Deus está lá. Deus está lá. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Isso é tão bom. É para a gente viver, gente, sem medo. A gente não precisa ter medo dos governantes, das autoridades, dos inimigos, dos adversários. Não é para ter medo. A gente pode ter paz. Porque em tempos de alegria, em tempos de tristeza, Deus está lá. Se a gente precisar passar por alguma aflição, Deus vai permitir, mas Ele vai estar lá. Nenhum fio de cabelo vai ser perdido. Ele guarda a nossa alma, ok? Então, essa é uma instrução de Jesus. Não tema os adversários. Se for temer, tema a Deus. 5. Todo discípulo é um servo do outro. Todo discípulo é um servo do outro. Olha isso, Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22. Estamos vendo as instruções de Jesus para os seus discípulos. Lucas 22, versículo 24. Diz bem assim. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então veja, os discípulos estavam lá discutindo quem é maior entre nós, quem é o mais importante, quem é que vai mandar no outro. Essa era a discussão. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Dirigir aqui no original, no grego, é governar. Então, na igreja tem os governantes, tá? Que são a liderança espiritual da igreja. Então, olha o que Jesus está dizendo. Entre vocês seja como o menor. Pelo contrário, o maior entre vocês, ou seja, o mais influente, seja como o menor. E aquele que governa, que dirige, seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve à mesa? Não é verdade que aquele que está à mesa, porque quem está sentado à mesa está sendo servido, então ele é maior. Mas quem está servindo à mesa, ele é inferior, porque ele só vai comer depois que o outro que está sendo servido se alimentar.
Não é verdade que o maior é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como aquele que serve. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou no meio de vocês como aquele que serve. Ensinar a palavra é um serviço. Fazer o bem ao outro é um serviço. E foi isso que Jesus fez. Ensinou a palavra e ajudou as pessoas. Isso é um serviço. Então Jesus está dizendo, tira da cabeça de vocês essa paranoia de querer ser maior do que os outros. Vocês estão aqui para servir. Liderança é um serviço. Ser influente é um serviço. Ter instrução é um serviço. Poder ajudar o outro, aliviar dor do outro, é um serviço. Isso não faz de você alguém que pode mandar, controlar o outro irmão, ok? Ponto 6. Jesus deu exemplo de como servir. Jesus instruiu os seus discípulos a servirem com seu exemplo. Olha o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. O que é que está acontecendo aqui no Evangelho de João, capítulo 13? Olha o versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus soube, olha o versículo 3, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, o que é que Jesus fez? Jesus, depois que soube que tudo estava debaixo dos seus pés, que tinha toda a autoridade, em outro vídeo eu vou explicar com maiores detalhes isso, principalmente quando eu for ensinar o Evangelho de João. Então, quando ele soube que tem toda a autoridade, todo o domínio e poder, o que é que ele fez? Tirou a roupa de cima, pegou uma toalha, botou na cintura, pegou uma bacia de água e assumiu a posição mais baixa da sociedade judaica, que é lavar os pés. Era um serviço de escravo. Às vezes o senhor da casa lavava os pés de quem recebesse, de quem fosse sua casa. Quando você recebia alguém em sua casa, o sinal de que você está recebendo bem essa pessoa é que você lavava os pés dela e lavava o cabelo dela, com óleo, com perfume e tal. Então, e esse era o serviço do escravo. Então, Jesus está se colocando na posição de um escravo. Isso foi tão chocante que Pedro chegou, Senhor, vai me lavar os pés. E ele disse, você não entende agora, mas depois você vai entender. E ele, você jamais vai lavar meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí convenceu Pedro. Aí depois que Jesus acabar de fazer isso, olha o que ele diz. Depois de ele ter lavado os pés, versículo 12, Jesus pôs suas roupas novamente e, voltando à mesa, perguntou, vocês compreendem o que lhe fiz? Vocês compreendem o que lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque eu sou. Olha, eu sou mestre e sou senhor. E vocês fazem isso muito bem. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhe dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. O mandamento aqui não é lavar os pés. O mandamento aqui é ser escravo uns dos outros. O que está acontecendo? Essa é a última refeição que Jesus vai ter com seus discípulos, que são futuros apóstolos. Esses discípulos de Jesus serão os futuros pastores da igreja, os futuros presbíteros, bispos, a liderança espiritual da igreja. Os apóstolos foram os primeiros líderes espirituais da igreja. Então Jesus quer deixar bem claro uma coisa. Olha, vocês vão pastorear a minha igreja. Vocês vão cuidar do meu rebanho. Agora eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. O dono da igreja sou eu. O chefe da igreja sou eu. Quem manda na igreja sou eu. Eu que vou morrer e comprar ela. Ela é minha. Vocês são meus servos. Vocês vão servir. Vocês não vão mandar na igreja. Vocês não vão controlar a igreja. Vocês não vão explorar o meu rebanho.
vocês vão servir. Eu, como superior aqui, sou servo de vocês. O que vocês não devem fazer uns com os outros? Servir 2 vezes mais. É essa a lição, tá entendendo? Mesmo Jesus sendo o cabeça, o chefe, ele é servo do seu povo. Essa é a lição. Discípulo de Jesus é servo uns dos outros. E para finalizarmos, a 7ª instrução de Jesus para os seus discípulos é: a marca do discípulo de Jesus é o amor de Jesus entre eles. A marca do discípulo é amar como Jesus amou. Olha isso, Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34, ainda dentro dessas instruções. 13:34. Olha o que Jesus vai dizer. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como é que todo mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Jesus falou que o discípulo é como seu, basta o discípulo ser como seu mestre. O discípulo bem instruído vai ser como seu mestre. De acordo com a cultura judaica da época de Jesus, o discípulo é para estudar, acompanhar o seu mestre para se tornar como ele. E Jesus diz: todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, que atingiu a maturidade, que são como eu, se amarem uns aos outros como eu amo. A marca do discípulo, assim, com todo respeito, tá? Mas eu preciso dizer, a marca do discípulo não é dar o dízimo. Não é só porque você é dizimista fiel que você é um discípulo de Jesus. A marca do discípulo não é ir para a reunião da igreja todo domingo, toda quarta, toda sexta, toda segunda, todo dia. A marca do discípulo não é ser um frequentador da igreja. A marca do discípulo não é você evitar certos alimentos. Eu não como carne de porco, eu não como sangue, porque eu sou um discípulo de Jesus. Isso não tem nada a ver. A marca do discípulo de Jesus não são essas coisas. A marca do discípulo de Jesus não é guardar o sábado. Se você guarda o sábado, você só está fazendo uma coisa que é saudável. Mas isso não diz que você é um discípulo de Jesus. O que vai dizer que você é um discípulo de Jesus é o amor de Jesus na sua vida. Tá? O resto é só regras e comentários bíblicos, ok? O que Jesus disse, olha, eu vou dar um novo mandamento. E não foi nada disso que eu citei antes. O novo mandamento é: não ame o próximo como você ama você mesmo. Não, isso é mandamento antigo. Ame uns aos outros como eu amei vocês. Então eu vou estudar o Novo Testamento e eu vou ver como foi que Jesus amou a Deus. Como foi que Jesus amou a Ele mesmo? Como foi que Jesus amou a sua família? Como foi que Jesus amou os seus discípulos, a sua igreja? Como foi que Jesus amou os pecadores? Eu tenho que ter isso em mente. Como foi que Jesus amou? Para que eu ame como Ele amou, porque eu quero ser um discípulo autêntico e verdadeiro. Gente, essa é a segunda parte da aula. Discípulos, como ser um discípulo de Jesus. E nessa segunda parte nós vimos as instruções de Jesus para os seus discípulos. Reveja quantas vezes você quiser. Na descrição do vídeo eu vou colocar o esboço dessa aula. Continua me acompanhando, não perde nada. E se você tem interesse em aprender a como ler e entender a Bíblia, para que na sua casa, você sozinho, desenvolva essa intimidade com Deus, lendo, refletindo, meditando e entendendo, eu vou deixar na descrição o link do meu curso, onde você aprende tudo aquilo que você precisa saber para fazer uma leitura com profundidade e riqueza de detalhes, porque eu posso ajudar você a entender melhor, mas se você nem entende, você não vai entender nada melhor, entende? Então, sua leitura bíblica não substitui, é insubstituível. Uma aula, um livro não substitui a Bíblia. Você adquire o hábito de ler e entender a sua palavra. Até o próximo vídeo.